Mas, basicamente, é essa ideia de trazer conflitos que estavam de fora do judiciário para o judiciário, né? É, eu gosto de enxergar isso como uma perspectiva do acesso à justiça de entrada, né? A gente está olhando para quem busca o acesso, quem vai entrar no judiciário, né? E uma perspectiva distributiva, então, de acesso à justiça. Já o julgamento de casos repetitivos, ele vem no momento posterior, né? Esse pensamento, a lógica de julgar processos por amostragem, né? Selecionar um caso, suspender os outros processos, tirar dali uma tese que vai ser aplicada para casos idênticos, é um pensamento que começa a surgir ali no final da década de 90, início dos anos 2000, especialmente num contexto de reforma do judiciário. Aí é que a gente está pensando já num momento de Brasil em que há uma guinada neoliberal, então, momentos de privatizações e de uma lógica de superação de burocracia, então, de uma lógica eficientista, de celeridade, de gestão, inclusive, de processos. Então, há uma preocupação com o número de processos que entram diariamente no judiciário, com a gestão desses processos e de como lidar com o volume, que realmente é- assusta, né? Quando a gente pensa que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior do mundo, e a gente acho que mencionaram, né, no último painel, que a gente está nas cifras dos milhões, né, de processos no Brasil. Mas basicamente essa é a diferença. Então a gente tem um processo coletivo pensado de uma perspectiva de entrada, então, no judiciário, de legitimar extraordinariamente um ente que vai trazer para o judiciário conflitos de diversos interesses, e a partir dessa decisão vai ser aplicada para todos, né? E, paralelamente, os casos repetitivos, que aí é uma outra lógica. A gente tem uma pulverização de ações, há uma suspensão dessas ações, você puxa uma, faz o julgamento, aplica essa tese para todos os demais. Então, assim, muito informalmente, tá? É uma forma bem simplificada de explicar. E aí é a questão, né? Essas duas sistemáticas, elas têm pontos de convergência, tem questões que não são abordadas pelo IRDR e que são abordadas pelo processo coletivo, como, por exemplo, os direitos difusos, né? A gente não é um tema que os processos repetitivos, né, que o julgamento de casos repetitivos vai alcançar. Por outro lado, existem temáticas que os julgamentos de casos repetitivos alcançam, que o processo coletivo não alcança. E aí, até por uma questão, talvez, de decisões políticas, né? A gente está falando aqui de questões tributárias ou previdenciárias que não são abordadas dentro do processo coletivo, e que podem ser alcançadas daí pelos julgamentos de casos repetitivos. Então, quando a gente está tratando desses dois temas, eu acho que é importante a gente falar de onde eles convergem, né? Que são os direitos individuais homogêneos e, basicamente, aqui nesse painel do tratamento da litigiosidade repetitiva, né? Basicamente, dessa multiplicidade de processos idênticos que surgem justamente pela essa litigiosidade, ou palavrinha difícil, gente, litigiosidade de massa. É, e foi essa pergunta que baseou meus estudos, assim, nesse tema. E eu fiquei pensando, por que que o CPC, quando foi tratado o tema da litigiosidade repetitiva, focou tanto em julgamentos de casos repetitivos, e aí aqui eu vou tratar especialmente do IRDR, porque foi o novo instituto, né? Foi a novidade, a grande novidade do CPC, e não se debruçou tanto sobre o processo coletivo, né? E a gente, assim, é reconhecido como um país que tem uma legislação de processo coletivo bastante moderna, bastante avançada. Então, ficou realmente a dúvida na minha cabeça. Uai, por que que a gente não vai estudar e aprimorar, talvez, o processo coletivo, ao invés de criar um novo sistema, criar um novo mecanismo de julgamento de caso repetitivo? E eu trouxe essa discussão hoje justamente porque eu acho que, pensando no CPC hoje, 10 anos depois, é importante a gente entender como ele foi feito, né? Na época em que ele foi pensado. E quais foram os problemas que ele buscou enfrentar, né? E aí, bom, partindo dessa pergunta, eu basicamente criei algumas hipóteses na minha cabeça, né? Do porquê que essa escolha foi feita. E a primeira é justamente a minha hipótese era de que o CPC tinha adotado, na época da sua elaboração, uma perspectiva de acesso à justiça justamente de saída do judiciário, ou seja,
de gestão de processo, de eficiência. Então, se o CPC pensou a partir dessa perspectiva de acesso à justiça, por óbvio que as escolhas por julgamentos de casos repetitivos seria mais lógica, né? A minha segunda hipótese tinha mais a ver com a resistência ao processo coletivo. E a resistência ao processo coletivo é um desdobramento dessa segunda hipótese, especialmente por litigantes habituais. E aí, aqui, é importante fazer essa abertura, né? Para a gente pensar, essa tipologia de litigantes habituais e litigantes eventuais vem do professor Mark Galanter, que é um professor americano, e ele basicamente pensa que existem formas de você enxergar acesso à justiça, e ele propõe uma outra forma da gente enxergar a partir dos usuários do judiciário, né, dos usuários do sistema de justiça, especialmente o tema da litigiosidade repetitiva. E aí, quem ocupa esses espaços, né? Quem são os atores dentro do judiciário? E aí ele traz a tipologia de litigantes habituais, que são aqueles que frequentam o judiciário com habitualidade, versus os litigantes eventuais que não frequentam pontualmente, né? E as vantagens estratégicas que esses litigantes habituais têm justamente por estarem ocupando esse espaço com frequência. E aí a gente vai desde ter intimidade com os serventuários, com os usuários do sistema de justiça, até questões estratégicas do tipo saber como um juiz julga e em que caso vale a pena, sabendo que vai perder, fazer um acordo antes, que caso, sabendo que vai ganhar, vale a pena investir, então, continuar o processo. E aí, a partir dessa tipologia, ele sugere que talvez no processo coletivo é, haveria uma equiparação de forças maior, porque aí você estaria aglomerando litigantes eventuais em um dos lados do processo e do outro lado um litigante habitual que tem essas vantagens estratégicas. E aí, a partir dessa tipologia, eu pensei justamente que talvez a resistência ao processo coletivo dentro do direito brasileiro viesse justamente da força contrária dos litigantes habituais, né? E aí a gente está pensando aqui, talvez desde de bancos, empresas de telefonia, até o próprio Estado, né? Quando ocupa ali o judiciário. E aí é a parte da fofoca que eu gosto, né, gente? Porque aí eu fui ver o processo de elaboração do CPC. E aí eu li basicamente todas as notas tipográficas de todas as audiências públicas e todas as reuniões. Isso levou um tempo, mas a gente se depara com informações muito legais, assim, muito interessantes, e como a gente consegue perceber forças ali na elaboração que saem na fala. É bem curioso. E aí, dos primeiros pontos que eu observei é justamente com relação à perspectiva de acesso à justiça dentro do código, é uma ideia de que a sociedade brasileira é muito beligerante. Então, isso sem dados, tá? São falas, mas nunca vem acompanhada de dados. Aí, basicamente, tem uma fala do ministro Fux dizendo que a cultura do brasileiro é extremamente beligerante. Ou também, em relação à explosão de processos, né? A gente tem o próprio parecer da Câmara dos Deputados, na época da elaboração do código, em que há a seguinte frase: o acesso à justiça foi muito facilitado nos últimos anos. O progresso econômico, com a incorporação de uma massa de consumidores antes alheia à economia, repercutiu diretamente no exercício da função jurisdicional, com um aumento exponencial do número de processos em tramitação. E também, assim, é uma série de falas nesse sentido, de explosão de ações, um número maior de demandas, porque o brasileiro está encontrando acesso à justiça, mas o que nos preocupa em relação ao resultado final é a efetividade. Então, são muitas as falas no sentido de que houve uma abertura muito grande de portas do judiciário e que isso teria ocasionado um congestionamento, uma explosão de processos. Chega a ser uma visão bem negativa, assim, né, da promoção de acesso à justiça, no sentido, abrimos demais. Então, agora a gente precisa dar uma segurada, porque a gente não está conseguindo dar conta do volume que está chegando. Mas a gente não tem, junto com essas falas, uma avaliação de quem são esses atores, né? De quem são essas pessoas que realmente é, lotam o judiciário, quais são essas ações e quais são as questões que estão sendo discutidas. E aí, uma outra questão que me chamou muita atenção na época da elaboração do trabalho é o tratamento do acesso à justiça, tanto da perspectiva de saída, que a perspectiva de entrada fica esquecida, como se fosse um problema resolvido. Então, bom, já resolvemos, tá, se tem processo demais, significa que todo mundo está acessando. Então, se está todo mundo acessando, isso não é um problema.
o que não é verdadeiro. A gente tem dados, muito objetivos disso. Tem trabalhos belíssimos produzidos aqui na casa, inclusive. O Shekária, Fernando Shekária fez um trabalho sobre a população trans em São Paulo, e a gente vê claramente que para essa população não dá para dizer que há uma abertura é, do judiciário, nas portas da justiça, não estão escancaradas, nem para essa população e muitas outras outros núcleos, né, sociais que a gente pode pensar. Em seguida, né, o que a gente, além de ver essa, digamos, visão negativa, né, de acesso à justiça, a gente tem uma perspectiva de eficiência no código. Então, em vários momentos, há falas do tipo, é, novamente, o ministro Fux diz: chegamos à primeira conclusão. O prazo célere, como é o objetivo da comissão, a ideologia da celeridade, que vai ser votada agora em primeiro lugar, é a estrutura do novo processo, a estrutura de novo Código de Processo Civil. Então, ele traz aqui a celeridade como a pedra fundamental do código, né? E também o relator do código do projeto, né, do código, fala em algum momento que serão pautadas as alterações do texto por três pilares: eficiência, celeridade e transparência. Então, a gente tem a tônica do código. A tônica é a eficiência, a tônica é a celeridade, é a segurança jurídica, é gerenciamento de acervo, é diminuição do número de processos. Então, aí aqui a gente tem a confirmação da minha primeira hipótese, né? No código, realmente, a posição adotada, né, a tônica adotada foi de eficiência. Não foi a perspectiva do acesso à justiça aqui não é de quem está procurando acesso, não é das faltas, não é dos freios, dos filtros que existem, e sim da perspectiva de saída. O que que a gente pode fazer para trazer celeridade, para trazer eficiência, segurança jurídica, uniformidade, transparência. Essa é a preocupação. Quanto ao processo coletivo e o IRDR no código, a gente tem uma grande resistência. Então, a princípio, existia um PL que basicamente tratava de um possível código de processo coletivo, à época em que se deram as primeiras reuniões da elaboração do CPC. Só que esse código foi rejeitado em 2010. Então, basicamente, as discussões com relação ao CPC 2015 começaram nos idos de 2008 e 2009. Em 2010, a gente já tinha a rejeição desse PL. Sofreu muita resistência política a passagem desse PL, do Código de Processo Coletivo, e isso reverberou na elaboração do CPC. Então, a princípio, não havia uma intenção de acrescentar nada de processo coletivo no CPC, justamente porque corria esse PL paralelamente. Uma vez que ele é rejeitado, haveria tempo hábil de incluir essas discussões, no CPC. Mas houve resistência. E aí, uma resistência que a gente enxerga em vários momentos, assim. Houve uma tentativa até da professora Ada Pellegrini de trazer essa discussão. O professor Kazuo Watanabe também tem registro. Enfim, são várias as tentativas do debate do processo coletivo, mas a gente encontra falas nas audiências do tipo: se vaza aqui que a comissão está pensando em algo, alguma coisa de coletivização, se vazar essa notícia, você já vai ter resistência. E em seguida, não, mas eu digo, nós não aprovarmos aqui na pauta nada que diga coletivo. Coletivo, nada de coletivo. Assim, são várias falas no sentido de que se a gente falar em coletivização, em direito coletivo, em processo coletivo, vai haver resistência e esse código não passa. Inclusive, tem fala do ministro Fux, na época, dizendo: a gente pode perder até nossa posição aqui, no sentido de pensadores desse código. Então, assim, não vamos entrar nessa seara, ele chega a dizer, numa briga que a gente não tem como ganhar. É tão grande essa resistência ao processo coletivo dentro da elaboração do código, que eu acho que eu não sei se todo mundo sabe, pessoal estudioso do IRDR, mas inicialmente o nome dele era incidente de coletivização. E aí, diante da resistência, há uma tentativa de mudança, e aí muda de fato o nome para IRDR, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, tem uma fala do professor José Miguel Garcia Medina que ele diz: não, ministro, talvez fosse o caso, minha opinião, de a gente não usar essa expressão, incidente de coletivização, né? Só usar outro nome, porque em todo lugar que a gente vai falar sobre incidente de coletivização, o pessoal já pergunta assim: ah, é o Ministério Público que vai pleitear? Porque todo mundo já vincula com a ação coletiva. Então, assim,
a gente vê, né, essa ideia permeando o código várias vezes. Inclusive, a professora Teresa Rudalvin também diz: eu acho que quanto mais cara de 543 esse incidente tiver, mais palatável ele vai ser. E aí, 543, ela se refere ao artigo 543C do CPC de 73, que justamente tratava de casos repetitivos, julgamento de casos repetitivos. Então, o que a gente vê é muita resistência à sistemática coletiva e uma certa abertura e até o interesse em julgamento de casos repetitivos. Eu fui tentar entender, é, inclusive por causa das minhas hipóteses, né, de quem vinha essa resistência, né, de quem é o ator, quem são os atores, né, por trás dessa resistência do processo coletivo. E aí, curiosamente, assim, pelos debates, eu não consegui mapear com clareza. A gente tem indícios, né? Um dos indícios é justamente do empresariado, né? Aí essa é a minha fala favorita. O professor Eupídio Donizete diz o seguinte: mas esses mesmos empresários, esses mesmos detentores do poder econômico financeiro, não querem que o processo seja ágil. Falar num processo coletivo que seria capaz de pôr fim a milhões e milhões de demandas com a simples sentença do juiz é como mostrar a cruz ao demônio, ao empresário. Então, assim, a gente tem indício ali de que há uma resistência do setor empresarial em relação ao processo coletivo. Também um veto no CPC, havia uma previsão de um incidente de coletivização diferente, diverso, aí mais próximo da sistemática de coletivos mesmo, que foi vetado. E esse veto foi comemorado, mais uma vez, pelo setor empresarial. Então, o setor empresarial comemorou o veto, é, basicamente dizendo que a coletivização de demandas individuais poderia trazer sérios riscos econômicos e processuais ao setor, ao encarecer os custos com processos judiciais em valores, na maioria das vezes inestimáveis, além de dificultar o exercício do direito à defesa, posto que na ação coletiva a produção de provas tem uma dinâmica diferente das ações individuais. Aqui eu acho que é um ponto, não me aprofundei nisso na época do mestrado, mas eu acho que seria super interessante entender, porque acho que tem uma luz aqui, né, de um caminho que incomoda muito o setor empresarial, que é a produção de prova no processo coletivo. É, mas assim, não foram indícios só, eu não consegui traçar exatamente quem são os atores, exatamente que força que eles fizeram dentro da elaboração do CPC para gerar essa resistência. Eu também identifiquei alguns interesses, talvez, dos próprios operadores do direito, aqui especialmente dos magistrados, em relação ao julgamento de casos repetitivos. Tem uma fala, infelizmente, nas notas taquigráficas, o orador consta como não identificado, mas a gente consegue perceber que é um juiz. Porque ele diz o seguinte: esse mês aqui eu julguei 270 sentenças. 200 foram revisionais de banco, capitalização de juros. Esse incidente já teria resolvido a minha vida. Então a gente pensa que talvez haja ali uma junção de interesses, né? Então talvez grandes litigantes, ou talvez o setor empresarial, junto com uma lógica que alivia de fato acervo. Então a gente pensa em magistrados ali com acervos enormes, como o próprio professor Renato falou, né? A gente está pensando aí num STJ superlotado, né? Com muitos processos. Então faz sentido você pensar mais num sistema que alivie teu acervo do que necessariamente quem que está acessando o judiciário, né? Deixa de ser uma preocupação nesse ponto. E, bom, na época do mestrado, eu não consegui fazer essa conclusão, né, com relação aos litigantes habituais, mas a professora Suzana defendeu agora a tese dela de livre docência, e ela, nessa oportunidade, estudou como as técnicas de processo coletivo e de julgamento de casos repetitivos lidam com as constrições de capacidade institucional do judiciário na solução de conflitos de interesse público. E nessa oportunidade, ela chegou a várias conclusões, mas uma das conclusões é que o julgamento de casos repetitivos, ele oferece saídas gerenciais, com alto grau de discricionariedade, produzem respostas simples para conflitos complexos, mantém uma regra de padrão decisório comutativo retributivo, a gente está pensando aqui na lógica individualista do processo, que é o que o judiciário está acostumado a lidar, então é a nossa formação como juristas, como operadores do direito. E por fim, que eu acho que é a que mais dialoga com o meu trabalho, a conclusão dela é que esses julgamentos desconsideram assimetrias estratégicas das partes e se alinha aos interesses gerenciais do judiciário, né? Basicamente, então, o que ela quer dizer aqui, eu acho, estão andando no mesmo sentido, tanto os operadores do direito quanto os grandes litigantes.
Então, assim, não consigo comprovar ainda. Eu acho que ainda demanda mais estudo, mas é um belo indicativo, né, nesse sentido. E eu não sei se tomei tempo demais, mas só para finalizar minha fala e atender as provocações do professor, eu acho que não é novidade que o processo coletivo padece de problemas e há gargalos, isso é inegável. Mas eu não acho que tem uma fala muito famosa da GV, aí eu vou me retratar, minha outra casa, que é jogar água do banho com o bebê junto. Então, assim, tinha que ter. É um oferecimento, de GV. Mas é isso, não é porque uma sistemática padece de problemas e talvez tenha que ser pensada criticamente que vale a pena abandonar, né, todo o sistema por conta disso. E da perspectiva, então aí eu faço uso das palavras da professora Suzana, é, na conclusão dela, para lidar com as questões de capacidade institucional do judiciário, o processo coletivo se mostrou como the second best, né? Não é a melhor coisa, mas é o que temos de melhor para resolver. Então, eu ainda, eu não me sinto tão otimista, vamos dizer assim. Eu sou uma realista otimista, vai. Eu acho que a gente precisa sentar e estudar processo coletivo. Eu acho que as faculdades. Eu saí da faculdade desatualizada, porque eu me formei em 2015, então, né, com código, eu saí já falando: olha, tudo que você aprendeu de processo civil, esquece e aprende de novo. Mas eu lembro claramente de processo coletivo ser um desafio, assim, de eu sair da faculdade sentindo que eu não entendia tão bem aquilo que eu precisava estudar. E eu sinto que dificilmente na minha vida profissional eu encontrei pessoas que estavam também dispostas a estudar e lidar com o processo coletivo, assim, sinceramente. Parece mais desafiador, eu acho, porque sai da lógica individual do processo, sai da lógica que a gente está acostumado, e aí falando da perspectiva de alguém que trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É muito delicioso quando você recebe um processo e olha lá, tem RDR fixado disso aqui. Então, vai ser rápido, vai ser fácil. E toda vez que você recebe uma ação civil pública, eu brinco que são os processos que fazem bu. Você abre e faz, não, depois eu vejo isso aqui. Porque são processos, em geral, mais complexos, né? E eles demandam um esforço, talvez cognitivo, não só cognitivo, mas de tempo, que talvez os magistrados hoje não tenham também. Eu não sei. Mas são provocações aqui. Eu acho que a gente não pode abandonar o estudo do processo coletivo e também não tratar os casos, julgamento de casos repetitivos como panaceia, porque a gente sabe que não são. Não, não acredito que eles sejam a solução para todos os nossos problemas com relação ao acesso à justiça, muito pelo contrário. E especialmente aqui no DJ, pensando no tipo de conflitos que a gente atende, a população que a gente atende, abandonar a perspectiva de entrada do judiciário é um grande erro, na minha visão. Então, acho que com isso eu encerro minha fala. E muito obrigada novamente. É isso. Bom, muito obrigado, professora Andréia. Primeiro, você não tomou muito tempo, você economizou tempo, então tá tranquilo. E aí eu vou então tomar a liberdade de fazer dois comentários super pontuais de dois pontos que me pareceram super, mega interessantes. O primeiro é a questão da diferença dos litigantes habituais e eventuais, que é algo que eu não conhecia, mas faz todo sentido e eu acho que é cada vez mais relevante e grave com questão de inteligência artificial. Então, você tem mais sistemas de controle, mais formas de se apurar, de verificar exatamente as questões que dariam vantagem para quem está mais tempo no judiciário. E o segundo ponto é essa questão de análise de que o PRIA, de que o número de ações tem aumentado, isso tem proporcionado um acesso ao judiciário maior, não é necessariamente verdadeiro, né? Não faz sentido você analisar isso isoladamente. Você tem mais ações, mas talvez pelas mesmas pessoas. Então, quem que está naquelas ações que está justificando esse número? E para mim, o acesso à justiça, ele vai num segundo passo que não é só chegar no judiciário. Você tem que chegar no judiciário e receber uma tutela adequada, senão de nada adianta você só chegar ao judiciário. E aí, com isso, já vou passar a palavra ao professor
Carlos Alberto Salles, que, pelo menos para mim, dispensaria apresentações, mas se eu não o fizer, minha função tá jogada no lixo aqui. Então, o professor ele é associado do Direito Processual Civil aqui da Faculdade de Direito da USP, onde também se formou na graduação, fez mestrado e doutorado, é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo Quinto Constitucional do Ministério Público, autor e pesquisador na área de processo civil e com destaque exatamente para mecanismos de solução consensual de disputa e litigância repetitiva. Então, professor, desembargador, a palavra é toda sua. Esse microfone sem fio é sempre melhor não confiar nele. Nunca funciona muito bem. Mas, talvez na apresentação que o Renato muito gentilmente fez, talvez tenha faltado o mais importante nesse ambiente, que é de dizer que eu fui estagiário do Jurídico de Agosto, fui diretor do Jurídico de Agosto, você viu, falou? Numa gestão que na nossa época era colegiada, e que se teve algum mérito foi de impedir que o jurídico fechasse, viu? Porque a situação era brava. Aham. A situação muito. Tá bom. Então, mas eu falava aqui que se algum mérito a gente teve foi de evitar que o jurídico fechasse suas portas, a situação de crise era muito grave. Não sei se em outro momento histórico foi tão grave como aquela, mas a gente teve que fazer uma reação muito forte com isso. Mas é verdade também que a nossa gestão tentou algumas iniciativas aí de coletivização do atendimento, de atendimento a movimentos populares, de atendimento de mulheres. Tentamos alguma coisa que não deu muito certo na área de movimentos sindicais também. Quem tiver curiosidade, tem aqui nesse livro aqui, tem um depoimento que eu conto um pouco dessa história aqui. Uma história que revela uma coisa. Ah, olha aí, eu esqueci. Como sempre eu ponho aqui o tempo, daí eu esqueci de marcar, gente. Um pouquinho, eu sei que estou um pouquinho atrasado aí. É, e que o jurídico tem. É, na verdade, me parece que ele abre para quem participa do jurídico, quem é estagiário do jurídico, abre uma perspectiva de vida completamente diferente, né? Eu acho que quebra um pouco os muros, não só da faculdade para a realidade, mas quebra os muros de uma visão que muitas vezes nos cerca, que é muito pequeno burguesa para uma realidade muito diferenciada, né? Então, o jurídico é realmente uma experiência essencial. Eu diria que eu devo isso ao jurídico. Jurídico. Talvez não. Talvez até pelo jurídico, eu acabei indo para o Ministério Público, fui por 25 anos promotor de justiça, sempre perseguindo a área aí de interesse difuso coletivo, e dos quais por muitos anos. Eu acho que pelo menos por uns 16 anos seguidos, eu fui promotor de interesse difuso coletivo somente, não fazia outra coisa. Então é uma área que me é muito cara nessa, nessa área, né, nesse debate hoje aqui, muito bem colocado pelo André. E que tem aí também essa ousadia de cutucar questões importantíssimas aqui nessa temática, né? Mas eu gostaria, na verdade, de contestar algumas premissas, que não são as premissas do André, mas são as premissas da própria forma como as questões nos foram colocadas aqui na mesa, né? Talvez uma primeira importante a se fixar é só quando a gente fala em processos coletivos, né?
Porque, na verdade, falando assim, tucur, processos coletivos, a gente obriga que uma área muito importante dos processos coletivos, que é dos difusos, dos propriamente coletivos, acabe pagando um preço de uma disfuncionalidade enorme dos individuais homogêneos, né? E aqui, uma ideia do ministro Teori Zavascki, em sede acadêmica, sobretudo, que dizer que, na verdade, você tem os processos coletivos, que têm como objeto direitos que são coletivos, e aquele processo de tratamento coletivo de direitos que fundamentalmente são individuais, né? Então, eu acho que essa é uma primeira premissa importante para a gente ter em mente. E isso porque quando se coloca essa questão da uma certa contraposição ou concorrência entre repetitivos e processos coletivos, é bom que se diga, essa concorrência dá com os individuais homogêneos, sobretudo, né? É, até porque, no âmbito da defesa de direitos propriamente coletivos, o que você vai ter mesmo é uma indivisibilidade do bem que está sendo protegido. Invisibilidade, por exemplo, como meio ambiente, ou que seja relativo a uma comunidade específica, mas é um bem que é indivisível, que até nas palavras do Sr. Zé Reinaldo aqui da casa, não é propriamente um bem de todos, mas é um bem de qualquer um. O que significa dizer? Qualquer um que colocado naquela posição deveria aurir daqueles benefícios, daquele bem, como o meio ambiente, ou se for de um grupo, a questão da acessibilidade de pessoas com deficiência, ou os respeitos de igualdade, que digam respeito à raça, etnia, origem, etc, etc, etc. Então, esse caráter coletivo. Então, eu aqui, como quem já trabalhou muito na área, eu trabalhei num momento muito inicial, né? Porque eu tomei posse no Ministério Público em 88, a Lei da Ação Civil Pública é de 85, ainda nem tinha o Código de Consumidor, que depois veio trazer que é de 90, que veio trazer uma melhoria, e tive oportunidade de combater como promotor o primeiro momento, aquele estranhamento, onde quase todas as ações propostas vinham com uma decisão meio padrão, assim, dizendo que o Ministério Público não tinha legitimidade para defender aqueles interesses que ele estava tratando ali. Algo que depois, gradualmente, foi caindo, foi sendo superado, mas que tinha uma resistência muito efetiva, né? Assim, muito forte, sobretudo cultural, contra a defesa desse tipo de interesse, né? Esse foi meu primeiro momento, minha primeira vivência de processo coletivo. E depois, evidentemente, ao longo de muitos anos de Ministério Público, passei por várias áreas, passei pela área de consumidor, passei pela área. Então a gente chamava de cidadania. Hoje, o- hoje separada no Ministério Público Estadual como patrimônio público e direitos humanos, em várias áreas também, entre elas saúde pública. É, enfim, estou falando tudo isso para dizer o seguinte, ó, o processo coletivo não são só os individuais homogêneos, né? Nós temos que pensar, tomar esse cuidado, porque senão o processo coletivo como um todo acaba pagando um preço que não é dele, né? Uma disfuncionalidade que efetivamente me parece que existe com relação aos individuais homogêneos, mas que não pode ser estendida a outras modalidades de processo. Eu pessoalmente não vejo essa primazia de casos repetitivos, nem na nossa disciplina legal, nem em sentido técnico, de dizer que ela é melhor do que uma técnica de processos coletivos.
o julgamento de casos repetitivos versus processo coletivo de maneira geral, também tem isso. Não está dito isso. Que eu acho que efetivamente existe no código, aí sim, uma, uma primazia de uma opção por resultados de eficiência, como acho que a André muito bem mostrou aqui nos debates. Não, queremos um eficientismo, e foi isso que foi trazido para o nosso código. E eu até diria que de fato, não se trazer o processo coletivo para o Código Civil foi estratégico mesmo, porque o que se imaginava que se você trouxer, você ia trazer a encrenca de trazer um tema super polêmico, né? E aí, como já se tinha algumas experiências de mudança legislativa do, do processo coletivo e que haviam naufragado aí, sofrido grande polêmica, grande controvérsia, obviamente que disseram, ó, vamos deixar de fora. Tanto que a única coisa que acabou entrando, entrou num momento muito final do código, que esse código teve uma peculiaridade, que a relatoria na Câmara dos Deputados, ela inicialmente ficou com o deputado Barradas, do estado da Bahia. Só que o Barradas era primeiro suplente, né? E toda vez que saía um ministro, lá, um secretário, e voltava, e que era deputado e voltava, aí o Barradas saía. Então, ele saiu uma primeira vez, e quem assumia no lugar dele, que era o acordo que se tinha lá de liderança, era o deputado Paulo Teixeira, aqui da casa, eu diria, meu colega de faculdade aqui, a quem tive a grande felicidade de conhecer e ter uma proximidade bastante grande. E aí, então, vai ver. E o que acabou entrando, por muita influência direta e pessoal do Kazu Watanabe, sobre o Paulo Teixeira, que foi o último relator, né, na segunda saída do Barradas, do deputado Barradas, foi aquela conversão da ação, da ação individual em ação coletiva. E que acabou sendo vetado pela presidente Dilma mesmo, que assinou o projeto aprovado pelo Congresso, né? E foi. eh, eu pessoalmente acho assim, que esse capítulo, talvez fosse bom que fosse aprovado, mas tinha problemas legislativos, né? Ele tinha algumas coisas ali complicadas, eu acho que não caberia trazer para esse contexto aqui. E acabou que hoje a gente tem só essa disposição revogada. Realmente, até ele trazer, viu, André, uma expectativa para quem estava na época, principalmente na discussão, né? Porque eu fui para o tribunal em 13, né? 2013. Mas antes eu estava no Ministério Público, estava na fronteira lá, no front dos interesses difusos. É, para quem estava na posição que eu estava, o que a gente mais tinha era o receio que saísse do Congresso uma coisa muito pior do que tinha entrado, né? Então, havia por parte dos operadores do direito que trabalhavam diretamente com o interesse difuso coletivo esse grande receio, né? Tipo, opa, não vamos mexer com isso que pode vir coisa a pior. Mas como é que eu vejo isso? Como é que eu vejo, então, essa ideia dos repetitivos, os casos repetitivos definidos a grosso modo lá no 928, com os processos coletivos? Então, fundamentalmente disciplinados pela Lei da Ação Civil Pública, 7347, com os acréscimos do Código de Defesa do Consumidor e várias leis esparsas, né? Tem muita gente que gosta de dizer do sistema de processo coletivo. Eu detesto a história de se dizer sistema, quando o que levou até as propostas de reforma foi a afirmação de que não havia sistematizado, que precisava sistematizar. Aí vem o pessoal de sistema e sai com as coisas mais malucas, querendo aplicar coisa que é da lei da ação popular, na ação, na ação
ação civil pública e vice-versa, e da improbidade, apesar que improbidade agora fizeram uma mudanças terríveis lá, né? Mas enfim, então a história do sistema, mas enfim, a gente tem uma disciplina que em termos de processo coletivo mesmo, deixando um pouco de lado a ação popular, eu acho que está baseada nesses dois diplomas legais, né? Na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. E, e o objetivo dessa legislação é a def- e quando ela foi pensada lá na origem, né, essa é uma lei de 85, ela foi pensada dentro de uma perspectiva de acesso à justiça. E era uma das questões colocadas lá, aqueles velhos textos, somente representados pelo Mauro Capelletti, que diz o seguinte: um dos problemas de acesso à justiça é, é que eu não consigo absorver no poder judiciário aqueles interesses que são interesses coletivos, interesses que não são personalizados, que estão difusos na sociedade toda. Então, aí que surge essa primeira ideia dos direitos coletivos, surge daí, de acesso à justiça. E com relação aos individuais homogêneos, vai surgir também, não propriamente como uma forma de absorver litigiosidade repetitiva. Porque o que se pensava é de se absorver no poder judiciário, sobretudo, aqueles litígios que, por sua dispersão e do pequeno valor que, que era pertinente a cada um dos indivíduos legitimados, não encontravam meios de serem trazidos para o Poder Judiciário. Então, era uma forma de você fazer realmente uma agregação na qual o grande valor dos intelectuais homogêneos era o acesso à justiça que valia pelo valor agregado. Então, aquelas micro-lesões de um monte de consumidor que eu levava para o judiciário. Então, aconteceu até uma lei um pouquinho anterior, até relativa a mercado imobiliário, né, que permitia a legitimidade até do Ministério Público, um pouco essa ideia, para tentar defender o pequeno investidor, né? Essa lei é muito pouco usada, aliás, mas, embora, salvo engano, ainda vigente. Mas a ideia era essa, era de um acesso à justiça por agregação de pequenas lesões. A professora Ada até gostava de dizer que que era uma lógica não baseada no prejuízo sofrido, mas na lesão causada. Então tem que buscar o que o fornecedor lá, a grande empresa causou de lesão, e aí por isso o fluid recover, né? Talvez lá atrás, quando pensaram o Código do Consumidor, estivesse pensando em acabar tudo meio com o fluid recover, o que acabou não acontecendo. E aqui a grande disfuncionalidade dos coletivos é ela trabalhar com um judiciário que fundamentado numa lógica profunda e constitucional de imovibilidade dos seus fatores de pessoal. Tá? Tem uma das garantias do juiz é não ser removido do cargo que ele está. Aí um mesmo camarada vai lá e recebe uma ação coletiva que vai gerar um número de habilitações de procedimento que muitas vezes é maior do que os processos que ele tem na vara toda. Eu acompanhei, ainda no Ministério Público, eu acompanhava, como procurador de justiça já, a, a terceira Câmara de Direito Público, que era a Câmara onde estava exatamente o negócio dos autistas. E teve uma briga tão grande que acabaram afastando o juiz lá e tal, porque a Câmara tinha um entendimento, o juiz tinha outro, e o fato é que o juiz recebeu 5.000, aspas, ações, habilitações de autistas, de famílias de autistas, para ter a prestação judicial.
5.000 processos a mais numa vara quebra qualquer vara, né? Eu tenho até sustentado muito claramente, talvez a melhor, não sei se é a melhor, mas a solução mais realista fosse dizer, ó, execução de individuais homogêneos, ela é individual. Cada um que pegue lá a sua cópia da sua sentencinha e vai executar no foro da sua competência de domicílio. Ah, mas vai ter 1.000 juízes. Vai ter 1.000 juízes, mas é o que é possível se fazer, sabe? Não, não, não. Ah, você pode ter decisões contraditórias, mas decisões contraditórias você pode ter no sistema judiciário inteiro, né? Então, então o processo coletivo tem, eu acho que essa lógica inicial, né? Eu acho que a coisa começa a colapsar realmente quando você passa a ter, principalmente eu acho que só o fenômeno disso é privatização, né? Porque antes você tinha agentes públicos como grandes fornecedores de serviço, com a privatização você passa a ter grandes fornecedores privados. E você tem aí uma porta aberta para repetitividade, né? E aí começa a querer veicular essa repetitividade por via dos individuais homogêneos, e aí realmente colapsa profundamente o sistema. Então, quando vem o código e vem pensar essa questão da repetitividade, o principal objetivo, se os objetivos, pelo menos iniciais, da tutela coletiva, estavam lá ligados, aqueles objetivos de absorção, de acesso à justiça, como forma de agregação de pequenas lesões, nos repetitivos, o que vai se tentar fazer é você aumentar a aderência da jurisprudência aos julgados, principalmente aqueles julgados qualificados, aqueles precedentes qualificados, notadamente dos nossos tribunais superiores, né? Que não deixaram espaço nenhum para a justiça estadual. E aqui eu acho que é um dos problemas que eu gostaria de tratar depois. Mas a ideia é essa, é você fazer essa agregação. É, e como um mecanismo de controle, de redução de demanda. Eu até eu vi lá no trabalho da professora Suzana, que ela fala em gestão, mas não sei se é propriamente gestão, né? Porque gestão, se você pudesse ir e voltar para trás, né? Assim, lá você estabelece esse dispositivo e depois a mudança dele é super complicada, né? Eu tinha até anotado aqui o número de dispositivo para revisão, no 986 do CPC, que você vê que está lá jogadinho, né? Vai mudar um tema do STJ, por exemplo, para ver se você consegue, né? Para ser bem realista, né? Enfim, então é gestão, se pudesse ir e voltar para trás com maior facilidade. É, é, e aí a pergunta, os repetitivos, eu acho que tem que ser feito. Os repetitivos, eles realmente competem, esvaziam os individuais homogêneos? Eu não vi nenhuma estatística. Aí, viu, professora Cecília? Não vi nenhuma estatística para dizer o seguinte, ó, aumentou os repetitivos e diminuiu os individuais homogêneos. E não sei se é isso, viu? Eu até fui procurar lá, tem o tal do CACOL, o Cadastro Nacional de Ações Coletivas, que é interessante, hein? Interessante nos últimos anos em queda acelerada das ações coletivas, né? Se eu fosse o Ministério Público, estaria dizendo o que quem está fazendo aqui, né? Opa! Como é que ele está deixando cair isso aí, uma vez que o Ministério Público sempre foi, historicamente, pelo menos, o grande legitimado, grande proponente de ações coletivas, né? E hoje você olha, mas não encontrei um dado que me dissesse que os individuais homogêneos, que em geral não são separados, ou pelo menos minha pesquisa pode não ter sido tão boa. Mas isso que eu queria saber, será que depois que entrou os repetitivos em jogo, caiu os individuais homogêneos? Me parece que não, porque os individuais homogêneos
eu acho que ele, na forma como ele está colocado hoje, ele se mata por si próprio, ele não precisa dos repetitivos. Por quê? Eu cheguei a brincar com a professora Ada, correndo risco de vida, porque quando eu conheceu a professora Ada e sabia a braveza dela, eu falei, olha, acho que o pessoal, quando chegou lá perto do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, estava muito cansado, porque fez uma regulamentação muito precária, né? Vamos ser honestos, a gente defende o processo coletivo, mas que aquela regulamentação do jeito que está lá é precária, é precária. E isso acaba resultando em várias dúvidas, em vários problemas, principalmente na questão da execução, né? De como você faz chegar o resultado dessas ações coletivas no lesado individual. Então, ele se mata. Desculpe a posição, talvez meio radical, mas ele se mata por si próprio. Ele não precisa dos repetitivos para matá-lo, né? Enfim. Agora, o repetitivo tem problemas também. Eu acho que a professora Cecília, que é uma das pioneiras, trabalho de doutorado, ela mostra muito bem vários desses problemas dos repetitivos que valem ser ressaltados e destacados, né? Eu, 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 eu indicaria pelo menos três muito importantes. Primeiro, a questão da subrepresentação daquele interesse mais disperso, do coitado que tem seu processo afetado e de repente se vê tendo que defender a classe toda, no fundo é isso, junto, por exemplo, ao STJ, né? Ou numa ou até perante uma repercussão geral no próprio STF, né? Uma vez que o STF usa a repercussão geral, fundamentalmente, para fazer esse papel, né? É, então, essa subrepresentação, e que eu acho que você vê, como a professora Cecília mostrou no trabalho dela, pelos casos afetados, pela fragilidade tem até uma corda interessante do ministro Herman Benjamin, né? Ele vai dizer lá que a representante é mulher pobre e preta. Eu perguntei para ele, Benjamin, como é que você sabe que a representante? Ele falou, não, porque estava nos autos lá, que era mesmo. Quer dizer, ou seja, o que ele estava querendo dizer, sem nenhum preconceito, e que era efetivo mesmo, que era uma pessoa extremamente vulnerabilizada, né? E se a gente for ver em muitos dos casos, de um lado você não é nem as grandes empresas, tem os grandes conglomerados, como Fiesp, Febraban, o pessoal, como é que chama o pessoal da indústria automotiva, né? Anfávia, né? Esse pessoal grosso mesmo, né? Então, você tem esse problema de representação muito sério. E aí você pega o amicus curiae, é sempre. Eu cheguei a participar de RDR no tribunal também. Aí os amicus curiae que vem é aquela beleza, né? Você não vê ninguém do lado do consumidor, mas em compensação tá lá o pessoal do Sinduscon, né? Secov, estão todos ali, viu? E aí o amicus curiae, que tem gente que bate no peito, não, é democratização. Falando do quê, meu amigo? Você está só concentrando, dando mais oportunidade para o poder concentrado, né? Então, uma coisa bastante complicada. Subrepresentação, eu acho, hoje na posição de desembargador do TJ, e portanto, eu digo para você, meu lugar de fala é de interessado, né? Mas por quê? Porque ele leva uma verticalização enorme, né? E o último. O último tema do STJ que eu tomei ciência, que poderia interessar alguma coisa, 1368. O Código de Processo Civil tem menos artigos do que isso. Daqui a pouco ele vai ter que fazer uma disciplina aqui, viu? Precedente do STJ, em uma área, em outra. Porque verticaliza demais. E a questão, é federativo, precisa unificar. Eu acho que é federativo. Se a gente pegar a Federação Americana, vai dizer, é federativo, precisa respeitar as desigualdades regionais um pouco também, né? E, e, enfim. E por último, a qualidade decisória também, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que aqueles caras decidem, né?
sabe? Por quê? Porque você pega esses temas, a grande maioria, e por isso que depois eu vou mostrar um dado aqui do Justiça em Números. Eu já falei quase meia hora, eu vou pausar aqui para não estourar, mas eu vou. Você me ajuda, Renato? Oi? Tá resolvido. Hum. Mas eu vou ficar de olho no relógio aqui. É, então, pô, mas como os caras resolvem, né? Porque a qualidade dessas horas, desculpem, com todo perdão, os ilustres, mas é péssima, né? Em geral, você pega mesmo o professor Leonel até citou a área que eu trabalhava de plano de saúde. Se você pegava aqueles temas lá de plano de saúde, você ficava em dúvida. Se você tinha dúvidas, se você tinha as questões, você pegava os temas e, pô, piorou. Ou pelo menos mudou de lugar. Se antes a dúvida era a questão da regulamentação da ANS, aí passou a ser do próprio repetitivo, né? Porque não resolve muito, né? Então, e por quê? Porque você pegava uma generalidade e criava outra generalidade dentro do repetitivo, e com uma aplicabilidade muito difícil. Você pega outros precedentes, por exemplo, que eu também trabalhei muito com isso, que é a questão do compromisso de compra e venda, né? Que até resolveu um pouquinho mais, mas foi completamente fatiado. A gente estava aqui resolvendo os processos e vinha isso, e aquele outro. Aí eles afetam um precedente para resolver só uma dessas coisas. Daí que quando eles resolveram mais essas coisas que não adiantou nada, porque o processo tinha outras quatro ou cinco, aí eles começam a instaurar outros repetitivos. Por quê? Porque eles não estavam na frente de batalha lá. E sabe o quanto que eles ouvem os tribunais locais? Zero. Zero. Não chama para uma conversa informal um desembargador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas olha, ó, estamos querendo, vamos instaurar aqui. Não, zero, viu? Porque é lá o. Eu uma vez, pô, já mais de uma vez tive ocasião até de dar palestra no STJ. Aliás, eu estou falando mal aqui, eu tenho umas. Acho que semana daqui, 10 dias. Mas, enfim, a impressão que você tem é que você tem lá 33 risinhos, né? E que um não conversa muito bem com o outro, né? Com um cara para abrir a porta, com um cara para entrar no elevador e para levar até a porta do avião. É um negócio violento. Mas, enfim. E aí você tem esse fracionamento também. Esse fracionamento, eles acabam decidindo sem ter uma decantação jurisprudencial, porque eles acabam. E por isso que eu digo, né? A gente tem aqui no Tribunal de Justiça não poderia ter IRDR e tal, mas hoje em dia por que que você vai instaurar IRDS se o STJ ou suspende o seu aqui ou corre fazer antes o dele? Então, também é a tal verticalização, né? Tal verticalização. Agora, já para terminar aqui um pouco, essa questão da litigiosidade. Ah, então é para reduzir litigiosidade, ou pelo menos para reduzir a judicialização dessa litigiosidade. Aí eu fui pegar o Justiça em Números 2025, dados de 2024, né? E eu queria até ter posto em dados, só mas confesso para vocês que eu não tive tempo. Hoje é meu dia de sessão, eu até falei para a Cecília que é um dia complicado, porque a sessão da empresarial começa às 10 e vai, ou se deixar, vai até às 10. Hoje, por sorte, terminou às 18 horas. E eu pude estar até aqui pontualmente, tinha até avisado a Cecília que talvez não desse. Mas você pega o marco 2016, a entrada em vigência do CPC, que coincidiu com um momento de queda na quantidade de processos, mas não muito grande. Partiu lá de 79 milhões para chegar em 19, em 77 milhões. Os dados brutos, não processo líquido, que exclui os suspensos, né? Que dá um pouco menos, né? Mas enfim, vamos trabalhar com o dado bruto. Teve uma pequena queda, então, aqui. A partir de 19 para 20 já começou a subir, já foi de novo para 82, bateu
em 22, talvez efeito da pandemia, do final da pandemia, bateu em quase 85, 84, 900, 84 milhões e 900 mil processos. Em 23, chegou em, em 85 milhões aqui e um pouquinho mais. E aí teve uma queda acentuada aqui, de 23 para 24. Diz, oh, deve ser os repetidos. Aí você vai olhar aqui e o relatório analítico esclarece que essa queda acentuada se deveu à grande redução de casos pendentes nos últimos anos devido à política de eficiência nas execuções fiscais, porque pegaram um monte de execução que estava parada mesmo e terminaram com ela, então teve uma queda. Mas você vê, o nível de processos, de judicialização de processos, portanto, não caiu expressivamente, né? Então, agora, se você pegar aqui de 16, entrada em vigor no código, a 24, ele saiu de 79 e 90, e mesmo com essa queda das execuções fiscais, que eu disse 79 milhões e 900 mil, a 80 milhões e 600 mil. Então, não houve uma queda expressiva, né? Então, se era, se era reduzir, se o objetivo era reduzir, é, não digo a litigiosidade, mas reduzir a judicialização da litigiosidade, querido ministro Fux, não deu certo. Vale dizer que seu projeto não deu certo. Então é isso. Agora, talvez vocês perguntam, professor, mas qual que é a solução disso? Eu acho que a solução, se a gente tivesse um pouco de memória. Por quê? Porque teve um dado nesse negócio de processo coletivo que foi muito fundamental, um julgado do ministro Sidney Bennett, de um caso do Sul, que ele disse assim, olha, o processo coletivo individual homogêneo pode suspender as ações individuais. E aí, uma aluna minha de graduação, Amanda Guimarães, que a Cília conhece bem, que é hoje promotora de justiça, e ela queria fazer uma iniciação científica e conseguiu fazer com bolsa da FAPESP e foi lá para o Rio Grande do Sul pesquisar isso, os antecedentes desse caso lá do Rio Grande do Sul. E era um esquema muito interessante. Por quê? Porque havia uma junção de institucional para resolver um problema que era um caso de poupança, né? E qual que era a ideia? Você realmente paralisar os processos, você ter uma iniciativa de ações coletivas de individuais homogêneos, como foi feito pela Defensoria, com participação do Ministério Público, com participação do Judiciário, isso tudo puxado pelo Judiciário. O Judiciário treinado pela GV Rio, viu, professora Cecília? Treinado pelo Judiciário, que fizeram uns cursos lá de gerenciamento. Então, eu acho que o que precisava mais é o judiciário parar de ficar dando selo de empresa amiga da justiça para a empresa, para empresa que tem milhões de casos, que é uma infratora contumaz, e se posicionar mais como um player na questão da litigiosidade. Vamos ver as causas, vamos ver como a gente soluciona, e vamos fazer articulações institucionais. Vamos conversar com a Defensoria, vamos conversar com o Ministério Público, vamos conversar com os setores envolvidos, né, também, e ver se a gente consegue melhorar, vou até repetir, melhorar aquilo que o ministro Benjamin chamou há pouco tempo da litigância temerária, não, litigância predatória reversa, mas que ele poderia ter chamado da violação sistemática de direitos, sabe? Isso que a gente precisa ver. E isso que talvez o judiciário, se colocasse como player, pudesse resolver
mais detidamente. Não venha dizer, professor, por que que o senhor não faz isso? Porque eu não tenho poder nenhum no Ministério aliás, no Ministério Público não tenho mais mesmo. Mas no Poder Judiciário eu sou desembargador da primeira Câmara de Direito Empresarial. Só isso, não sou de nenhum órgão de administração. Quisera Deus que se alguém me ouvisse para falar isso que eu estou falando para vocês hoje aqui, tá? Então, mas eu acho que isso poderia ser uma solução, poderia ter mais efetividade. Acabei falando mais do que eu queria falar só meia horinha. No meu cálculo aqui, falei uma meia hora e 4 minutos. E tá bom para a gente poder ter, se der algum debate ainda. Viu? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês, né? Professor, muito obrigado. Como sempre, excelente. Eu vou também fazer um pequeno comentário, porque eu gosto do tema de repetitivos. E o senhor citou três críticas do trabalho, que veio até o trabalho da professora Cecília, que é a subrepresentação, fragilidade dos casos selecionados e a qualidade decisória, que são três problemas, na minha visão, que são mais de aplicação da regra do que talvez necessariamente da própria regra. E aí a citação até do professor Leonel no painel anterior, que nem sempre o problema está na norma, talvez em quem aplique. E aqui eu vou adicionar um quarto problema. Eu tenho, por bem e por mal, uma atuação frequente no Superior Tribunal de Justiça, e hoje o hábito de repetitivo é o seguinte: eles afetam depois que as duas turmas que compõem a sessão já têm o seu entendimento formado. Então, quando você vai para o repetitivo, para jogar o repetitivo, fazer uma análise detalhada, etc., na verdade o entendimento é formado. Então, você não tem a discussão. Então, no final do dia, não importa a representação nem nada, você sequer tem a discussão. Então, o instituto, que talvez pudesse até ser bom em teoria, na prática ele realmente não funciona. É, com isso, aí eu pergunto para a professora Fernanda se tem tempo para alguma pergunta, se eu devo encerrar também o painel. Então, a gente tem tempo para duas perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, pessoal, vai lá. Não é como ficarem. Podem fazer críticas também Pode. aos meus amigos. Ao menos a Andréia não, mas. Vai lá, por favor. Som, som. Aí. Boa noite. Eu queria saber a opinião dos senhores sobre, por exemplo, eu sei que agora em Cuiabá tem uma vara especializada em ações coletivas. Não sei se tem em outros lugares do país, mas qual que seria a opinião de vocês sobre essas varas? Se vocês veem como algo positivo ou se seria alguma coisa negativa, até pelas críticas que a Andrea falou, né, que até leva um susto quando vê que é uma ação coletiva, né, que são, o professor Salles também comentou, né, da questão das execuções, então queria saber melhor qual que é o entendimento de vocês. Obrigado. Olha, varas processos coletivos, né? É, eu acho importante, é importante se você tivesse a vara, se tivesse o correspondente Câmara no tribunal também, né? Para a coisa poder funcionar, porque senão nós vamos ser uma vara especializada e bate no tribunal numa que não é algo que não é especializado. Quanto ao tribunal, eu acho sempre, mesmo vara, talvez seja sempre importante ter mais de uma, né? Porque senão você pode fazer uma lacração ali, né? Quer dizer, ou é uma posição, é só aquela posição, né? E é o que acontece na empresarial mesmo. Nós, felizmente, temos duas para poder nos divergir lá e eventualmente juntar nos enunciados algumas posições, mas para não cristalizar essa posição, né? Poderia ser muito bom. Aqui em São Paulo, nós não temos a experiência das varas, mas nós temos câmaras de direito ambiental, que tem funcionado bastante, tem funcionado bem, traz um dado da especialização sempre muito importante.
Eu já acompanhei maior, fui vários anos promotor de meio ambiente na capital, aí acompanhava direto. Hoje em dia não tô mais acompanhando, mas imagino que esteja andando bem também, ou razoavelmente, espero, né? Acho que só para complementar da perspectiva, acho das pessoas que operam, né, ali numa vara especializada, talvez o lado positivo seria maior familiaridade, né, com o processo coletivo, com as ações coletivas, enfim. Acho que seria o ponto positivo que eu conseguiria pensar, assim, para contrapor aqui, mas acho que é isso. Teria que ver na prática, né? A gente tem que observar, vamos ficar atentos aí com relação a Cuiabá. Não estava sabendo dessa iniciativa. A gente fica de olho. Eu não respondi o Renato. Posso responder? Ainda cabe também. Se o problema não é de quem aplica, sim, é de quem aplica, sem dúvida nenhuma. Eu pessoalmente acho que o STJ foi com uma voracidade na história de fixação de temas para lá do razoável. Eu acho que precisava ter andado um pouco mais devagar, né? Tanto é que a gente já está aí. E eu não sei se essa que eu vi aqui é uma. Deve ter mais afetados, mas eu vi 1368, né? Um dos últimos que foi aprovado. É muita coisa, né? Talvez pudesse ir mais devagar, deixar decantar um pouco mais a jurisprudência, pensar um pouco na jurisprudência dos tribunais inferiores, né? Enfim. A propósito, professor, até sobre a questão de honorários, né? A gente vê, às vezes, questões, processos se estenderem no tempo, discussões infinitas, tanto nos tribunais superiores, depois, nos tribunais, locais, só sobre honorários. Que não é nem a questão que é mais importante para a pessoa que busca o judiciário, né? Aquilo é um interesse, basicamente, dos advogados envolvidos. Então, até pelas, com perdão da palavra, lambanças do STJ em relação a isso. A gente tem mais alguma pergunta? Não. Estou entendendo que não, então queria mais uma vez agradecer a oportunidade e declaro encerrado então o painel, pessoal. Alô? Som. Gente, só um minutinho. A gente separou aqui 4 livros para doar, para sortear aqui para vocês. É, o livro é de recurso especial, Efeitos e a Prática no Superior Tribunal de Justiça, do Renato Caldeira Grava Brasil, né? Que é o nosso mediador desse painel. E a gente fez aqui o sorteio. E aí, aqui, E o primeiro nome sorteado foi Fernando Haddad Junqueira. Uhum. O segundo nome foi Thierry Fernando de Oliveira Santos. O terceiro nome foi Vinícius Benevides Mota. E, por último, o quarto nome foi Ciro Araújo Lopes Andrade. Isso aí? Eu vou falar que é uma filha. Tá. Ele não tá aqui, então a próxima sorteada é Maria Fernanda Salles Tonoca. Obrigada, gente. Amanhã os nossos painéis vão iniciar às 6h30, então um pouquinho depois, já que não vai ter a fala de abertura. Então esperamos vocês. Muito obrigada. Tragam os crachás, por favor.